Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do programa Minha Jornada de Sucesso. E na aula de hoje a gente vai montar a sua rota do sucesso. E primeira coisa, algumas coisas que eu preciso te falar antes da gente ir para a rota em si. A primeira coisa é a importância do pensamento estratégico. Como eu falei na aula anterior, não tem jeito. Pessoas de sucesso têm um pensamento estratégico, elas planejam as coisas, elas não saem fazendo de forma aleatória. Por isso que elas têm resultados melhores do que a maioria. Então é muito importante você ter isso muito claro para você, de que para chegar aonde você quer chegar, de que para ter resultados diferentes, você vai precisar desenvolver uma mentalidade diferente. Esse é, inclusive, um outro módulo aqui do programa, mas é importante você ter isso em mente, que você precisa começar a ter um pensamento mais estratégico, fazer as coisas com um objetivo por trás, e não simplesmente sair fazendo de forma aleatória, sem nenhum preparo, sem nenhuma estratégia mesmo por trás, só fazer por fazer, porque isso não vai te trazer resultados, ou pelo menos não vai te trazer resultados satisfatórios e de forma consistente. Então, desenvolver um pensamento estratégico é essencial para que você tenha sucesso com o seu trabalho. E aí, um dos princípios que pode te ajudar, que é um princípio que eu uso muito comigo mesma e com os meus clientes de coaching, que é a lei de Pareto, ou o princípio 80-20. E o que é isso? É um princípio que diz que para tudo que a gente faz na vida, existe uma proporção, né? Essa proporção 80-20. E aí você pode escolher entre ter 80% de esforço para gerar 20% de resultado ou ter 20% de esforço e gerar 80% de resultado. E é impressionante, você pode dar uma pesquisada aí, se você quiser, para entender um pouco mais sobre essa lei, né, sobre esse princípio. Eu não vou entrar muito a fundo aqui agora. O mais importante é você entender que sim, isso acontece, isso existe, e quando você aprende isso e começa a desenvolver esse pensamento estratégico e ter esse princípio em mente, você consegue realizar muito mais se esforçando muito menos. Porque, na maioria das vezes, quando a gente está no piloto automático, a gente faz um esforço enorme para ter pouquíssimo resultado, porque falta a questão da estratégia. A gente começa a pegar ali um monte de coisa para fazer e começa a tirar para todos os lados e foca muito da nossa energia, do nosso tempo e às vezes até do nosso dinheiro em coisas que não são o que vão trazer o resultado que a gente precisa naquele momento. Enquanto que quando a gente desenvolve um pensamento estratégico e tem essa lei de Pareto em mente, a gente começa a olhar com uma mira muito mais aguçada para qual é aquela coisinha que, se a gente focar nela, se a gente pegar aquilo ali para fazer naquele momento, vai trazer o maior resultado possível com o mínimo de esforço. Com o mínimo de esforço investido. Então, começa a ter isso em mente, porque o que acontece? A gente vai começar a criar a sua rota do sucesso. E aí, quando você for definir o que vai ser a sua meta de cada mês, qual vai ser o seu foco de cada mês, é importante você ter esse pensamento, porque você vai ter que, para você ter um resultado melhor, é legal você definir coisas que vão te trazer mais resultado, primeiro. Então, se você está num momento que você precisa, por exemplo, fazer mais dinheiro, você está apertado de grana e o seu objetivo agora é levantar uma grana aí. Então, não adianta você focar em coisas que não vão te trazer retorno financeiro, que vão talvez te trazer visibilidade, que vão te trazer feedbacks legais, mas que não vão te trazer o dinheiro em si. Se você está num momento mais apertado, que você precisa mais do dinheiro, você vai ter que focar em coisas que vão te trazer dinheiro mais rápido. Entende como é que funciona? Agora, se você já está um pouco mais tranquilo de grana e o que você precisa no momento é conseguir ter mais visibilidade, é conseguir expandir o seu trabalho, chegar a mais pessoas, então você de repente não precisa focar tanto em alguma coisa que vai trazer uma grana rápida, mas que vai ser uma coisa ali de momento que não vai te gerar muita visibilidade. Você pode investir em alguma outra coisa que vai fazer isso que você está precisando mais, te ajudar a ser mais conhecido, a divulgar mais o seu trabalho, a se posicionar como uma autoridade ou como uma referência na sua área, para que depois você consiga ganhar talvez até uma quantia maior de dinheiro, porque você vai ter investido esse tempo e essa energia e talvez até esse dinheiro em se posicionar, entende? A gente vai entrar mais na rota, a gente vai entrar na rota de uma forma bem passo a passo, eu vou te mostrar aqui como fazer isso, mas é importante que você tenha isso em mente antes da gente começar a criar a sua rota. E aí, como que cria um plano de ação estratégico, né? Vamos lá, que agora eu vou mostrar aqui para você como que você faz isso. Voltou a gravar? Voltou. Junto com essa aula, você vai receber esse arquivo aqui, essa planilha, para você poder criar a sua rota do sucesso.
sua rota de ação para o sucesso. E como que você vai preencher essa rota? Ela está aqui com espaço para 1 ano, tá? Você pode editar aí, dependendo de para qual for o prazo da sua meta. Então, se for uma meta para daqui a 6 meses ou para daqui a 3 meses, você vai editando aí, mas ela já está com espaço para 1 ano de planejamento, que é o que eu considero ideal. E aí, como que você vai preencher isso aqui? A primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui aquele prazo lá, lembra de quando você definiu a sua meta SMART, qual foi o prazo limite que você colocou? Então, você vai colocar aqui qual foi esse prazo, então, por exemplo, 31 de dezembro de 2019, e aqui você vai preencher com a sua meta. Você vai pegar e vai colocar aquela meta que você tinha estipulado. E aí, como que você vai fazer? Aí você vai pegar aqui o seu estado atual, né? Você vai colocar aqui a data de hoje e colocar como que você está hoje em relação a isso que você quer conquistar. Se você está, tipo, na estaca zero, você deixa em branco. Então, você não vai ter o que colocar aqui. Mas, por exemplo, se você definiu lá uma meta de faturamento e você já faturou alguma coisa até agora, então você coloca aqui o quanto que você já faturou. Se você já tem, se você colocou uma meta de seguidores no Instagram e você já tem um perfil que já tem um número de seguidores, você já coloca aqui quantos seguidores você já tem hoje. Tá? Se você não tem nada, deixa sem nada. E o próximo passo é você preencher a meta de cada mês. E aí, como que eu gosto de fazer isso? Que essa é a grande sacada dessa rota de ação. É você fazer isso de trás para frente. Por quê? Quando a gente está aqui na estaca zero, está aqui no nosso estado atual, e quer chegar lá numa meta grande, né? Numa coisa que para a gente é um desafio, e a gente começa a pensar em tudo que a gente tem que fazer para chegar lá, a gente trava. Normalmente a gente não consegue fazer, a gente não sai do lugar porque a gente acha que é muito grande, que tem um buraco muito grande, né? Um vazio muito grande, que é um salto muito grande para ir da onde a gente está hoje até onde a gente quer chegar. Então isso trava muito a gente fica sem saber quais são os primeiros passos que a gente precisa dar. Então, uma ótima maneira de driblar isso, né, de mudar as coisas para que essa dificuldade suma, é fazendo o caminho inverso, é fazendo o contrário, é começar de trás para frente. Então, você vai pegar aqui, colocar qual é a sua meta final, né, toda aquela meta que você definiu lá bonitinha na aula anterior, você vai colocar aqui o prazo dela, a meta, e aí você vai voltando mês a mês. Então, um mês antes disso, para você estar com esse resultado aqui, quanto que você estava tendo de resultado no mês anterior? E no mês anterior? E no mês anterior? Então, você vai fazendo isso, você vai regredindo, dando passos para trás até você chegar no momento atual. Dessa forma, fica muito mais fácil, tá? Eu garanto para você que fica mais fácil fazer dessa forma do que você pegar, olhar para onde você está hoje, olhar para onde você quer chegar e falar, meu Deus do céu, por onde eu começo? É muita coisa. Então, faz isso, começa ao contrário. E você vai pegar e vai colocar, por exemplo, lembra do que eu falei da lei de Pareto, do princípio 80-20, do pensamento estratégico? O que você vai fazer? Na hora de definir a meta de cada mês, você vai colocar aquilo que faz mais sentido para você em cada momento. Então, pensa de forma estratégica. Tem 1000 coisas que você quer realizar. Normalmente, quando a gente fala em empreender com propósito, a gente tem muita coisa que quer fazer, né? Quer fazer muita coisa em 1 ano. Ou em menos que 1 ano, se você definir um período menor aí. Mas em 1 ano tem muita coisa que a gente quer realizar. E aí a gente acaba se perdendo, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí acaba não fazendo nada, ou faz tudo mais ou menos e não tem muito resultado. Então, você vai dividir aqui, ao longo desse período que você definiu, quando que você vai focar em cada coisa, quando que é o período mais propício para aquilo. Então, se questão de produtos também, né? Você pode pensar, por exemplo, se você tem uma loja, né, você vende produtos, e aí a sua meta em julho é faturar 10 mil. Com que produto que você vai faturar isso? Ou quais produtos? Qual vai ser o seu foco naquele mês? O que você vai divulgar mais? Porque quando você sabe exatamente o que você precisa fazer, quando você sabe exatamente o que você quer conquistar, qual é a sua meta daquele mês, você consegue definir ações mais específicas para chegar naquela meta. Então, muitas pessoas não têm resultado com o seu trabalho porque não fazem isso, porque fazem as coisas de forma aleatória, querem fazer tudo ao mesmo tempo e não entendem que existe uma lógica por trás. Principalmente se você usa o marketing digital, se você usa redes sociais, é fundamental que você tenha isso em mente, que você tenha esse plano de ação dessa forma estratégica, porque você vai saber exatamente o que falar em cada momento, porque você não vai fazer posts
só porque você achou bonitinho, porque é fofo, você não vai ficar divulgando o seu trabalho de forma aleatória, você vai divulgar aquilo que você quer conquistar. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu, para ficar mais fácil aqui de ilustrar essa situação, mas você adapta para a sua realidade, para o seu trabalho. Mas no meu caso, por exemplo, se eu quero focar em vender, sei lá, se aqui em novembro, vamos supor, de 2019, eu quero vender um coaching grupo, um programa de coaching grupo, eu preciso, antes disso, ficar pelo menos um mês falando só sobre os assuntos que têm a ver com esse coaching grupo que eu quero vender. Então, se eu quero falar sobre como ter sucesso com o trabalho dos seus sonhos, se eu quero vender um programa de coaching grupo sobre como ter sucesso com o trabalho dos seus sonhos, eu preciso ficar um mês aí falando só sobre como ter sucesso com o trabalho dos seus sonhos. Eu não vou falar de outras coisas. Eu até posso incluir uma coisa ou outra ali nas redes sociais, né? Assim, de bastidor, de coisas ali do meu dia a dia, mas em termos de conteúdo, todo o conteúdo que eu vou criar nesse mês aí que vai anteceder esse lançamento, vão ter que ser conteúdos que tenham a ver com esse tema, que tenham a ver com esse assunto. Porque imagina, se eu passo o mês inteiro, cada hora falando de uma coisa, chega no final eu quero vender esse programa, cara, eu não vou estar atraindo as pessoas certas, eu não vou estar deixando as pessoas interessadas naquilo, eu não vou estar realmente tendo uma comunicação assertiva para poder atrair público, né? Para poder realmente vender aquilo que eu quero vender. Então, isso é essencial. Eu estou falando aqui em termos de comunicação, mas porque é o que vai trazer o seu faturamento. Então, é importante você pensar dessa forma. Qual é o foco de cada mês? No que você vai focar? Em que produtos ou serviços você vai focar para que você possa fazer todo um esforço que tenha a ver com aquilo, que vá culminar na venda daquilo ali, para que você possa gerar a receita que você quer gerar. E aí, depois que você preenche a meta de cada mês, né, as metas de cada mês e o foco de cada mês, o que você vai realmente focar em cada mês aí para chegar onde você quer chegar, você vai preencher quais são as ações que você vai ter que fazer para poder chegar nesse resultado. E, mais uma vez, fazer de trás para frente, tá? Então, aqui, entre novembro e dezembro de 2019, a minha meta aqui era tal, aqui era tal. O que eu precisei fazer entre um mês e outro para ir desse resultado para esse? Para mudar de nível aqui e realizar um pouco mais, conquistar um pouco mais. Quais ações eu precisei fazer? Então, dessa forma, você vai conseguir mapear muito melhor, você vai ter um mapa mesmo, né? Um passo a passo para chegar no seu sucesso, porque você vai saber, primeiro, o que você quer conquistar a cada mês, qual é a sua meta de cada mês, porque se você não tem meta, o resultado não vem, tá? Se você não define isso muito bem, se você não sabe especificamente o quanto que você quer faturar em cada mês, ou o que você quer fazer em cada mês, o que você quer realizar em cada mês, você vai ter resultados aleatórios. Se você for uma pessoa de atitudes, de ações aleatórias, você vai ser uma pessoa de resultados aleatórios. Então, eu vejo que isso acontece com muitas pessoas aí que trabalham com aquilo que amam, que têm dificuldade, elas não criam esse planejamento, então ficam ali reféns dos seus resultados, ficam dependendo da sorte, dependendo. Claro que assim, nem tudo vai depender 100% de você, tem sim fatores externos, tem questões de mercado, mas quando você faz essa rota, você consegue inclusive prever esse tipo de coisa. Então você consegue saber quais são os momentos mais propícios para faturar mais com o seu negócio, que são os momentos em que você vai investir mais naquilo, para você já fazer um caixa ali a mais, fazer um faturamento maior, para que você possa, nos meses que não são tão propícios para você, conseguir ter uma certa tranquilidade, focar em outras coisas. Então, aqui você já consegue mapear isso, né? Esse próximo ano, esse período aí, como que vai ser para você? Quais são os períodos de maior movimento, os períodos que são mais propícios para você chegar onde você quer chegar, e os períodos que são mais aí de seca, né? Digamos assim. Então, você consegue mapear isso muito melhor e definir ações, criar estratégias para chegar onde você quer chegar. E aí, se você não sabe exatamente o tipo de ação que você vai ter que fazer nessas coisas que estão mais para frente, você vai fazer o seguinte. Então, mais um exemplo meu. Se eu quero vender um coaching grupo e eu nunca fiz isso antes, ou mesmo que eu já tenha feito antes, mas eu quero fazer de uma forma diferente, eu preciso pensar eu preciso estudar estratégias específicas para venda de coaching grupo, e definir qual estratégia que eu vou escolher usar para que eu possa saber quais são as ações que eu vou ter que fazer. Então, aqui nas ações, por exemplo, se eu quero vender esse coaching grupo em novembro de 2019, pelo menos uns 2 meses antes, eu tenho que começar a pesquisar quais são as estratégias que eu vou usar.
quais são as estratégias disponíveis e qual faz mais sentido para mim, qual que eu vou usar. A partir daí, eu consigo saber quais são as ações que eu vou fazer. Então, como é uma coisa que está muito mais para frente, né, que está distante ainda, se eu ainda não sei exatamente quais são as ações específicas, quais são as ações menores que eu vou ter que fazer, coloca as ações maiores. Então, o que eu sei é que quando chegar lá, 2 meses antes, eu vou ter que pesquisar quais são as estratégias que estão aí mais em alta, que estão dando mais resultado, para poder escolher qual eu vou usar. Então, já coloca isso nas suas ações aí a serem feitas desse mês aí, desses 2 meses antes do lançamento. Então, esse é só um exemplo, mas como eu falei, você adapta para a sua realidade, para aquilo que você vende, mas é importante você pensar dessa forma, você colocar o máximo aqui. Lembra das ações lá da Meta Smart? Esse é o momento em que você vai usar essas ações. Você vai pegar aquela lista e vai distribuir ela aqui. Depois que você definir a meta de cada mês, você vai pegar aquela lista de ações e ver quando que cada ação daquela precisa ser feita e colocar aqui no seu plano de ação. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou esquecendo de falar sobre isso, porque para algumas pessoas eu sei que é uma etapa um pouquinho mais complexa, mas é extremamente importante. É importante que você separe um tempo mesmo, que você dedique um tempo a criar esse planejamento, porque ele vai ser a sua base, ele vai ser um mapa mesmo para você seguir. Você vai saber exatamente o que precisa ser feito mês a mês para poder chegar onde você quer chegar, vai conseguir analisar os seus resultados, ver o que está funcionando bem, o que não está, que estratégias você pode repetir, que estratégias você quer mudar. Então, é muito, muito, muito importante que você dedique um tempo, dedique a sua atenção, coloque energia mesmo em criar essa rota da forma mais específica possível para que você possa conquistar, para que você possa realmente ter sucesso com o trabalho dos seus sonhos. Bom, é isso que você precisa saber para poder criar essa rota. É muito importante você ter esse pensamento estratégico, você pensar naquilo que faz mais sentido para você em cada momento, o que cada mês é mais propício para que você chegue onde você quer chegar, definir essas ações, especificar o máximo possível o que você vai precisar fazer, porque isso vai te ajudar muito, vai te poupar muito tempo e muito esforço lá na frente. Então, você vai realmente ter uma rota mesmo para seguir, né? Um mapa para você poder saber exatamente o que fazer a cada mês, tá? Espero que eu tenha conseguido ser clara com essa aula. Se tiver ficado alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que eu te ajudo, que eu esclareço melhor para você. Um beijo e até a próxima aula.